relembrando Levítico 15, as leis da impureza do homem, da mulher, o fluxo que sai do homem e da mulher, a necessidade de isolamento e tratamento desses fluxos. E o objetivo maior desse tratamento, dessa separação, desse tratamento, é que esse povo é escolhido para prestar culto ao Senhor. Só existia um povo que podia prestar, adorar o Senhor, que era o povo israelita. Então, no final desse tratamento, é para que o culto prestado ao Senhor fosse aceitado, o Senhor aceitasse o culto prestado por esse povo. Então o Senhor vem tratando o pecado desse povo para que haja uma convivência entre ele e o povo. Então ele vai colocando leis, ele vai tratando doenças, ele vai movendo de maneira que ele possa ficar próximo desse povo, porque ele vai caminhar, ele ainda está parado, né, no Monte Sinai, então eles vão caminhar rumo à Terra Prometida. Então ele está tratando, limitando o pecado para que ele consiga uma convivência com esse povo. E o que nos afasta de Deus é o pecado. Por isso que ele vem tratando de maneira forte o pecado desse povo. Êxodo 16, 1. Como Arão deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Então, nós já sabemos, os 2 filhos de Arão, os mais velhos, né, pereceram perante o Senhor, apresentaram fogo estranho, desobediência à palavra do Senhor e foram consumidos. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então o Senhor manda um recado, manda que Moisés deu um recado a Arão, para que ele não fique transitando no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, nós sabemos, é o lugar onde está a Arca do Concerto, e em cima da arca tem um propiciatório com os 2 querubins. É ali que acontecerá a manifestação do Senhor, a presença do Senhor está ali. Então ele já delimita a presença de Arão no Santo dos Santos. O que entende isso aqui é que Arão estava então, transitando no Santo dos Santos. Então o Senhor já diz a ele, aqui não pode. Se continuar, avisa ele que eu vou consumir. Se é um lugar santo, nós sabemos que somos errantes. Se não há um propósito de Deus para estar lá, então não entra. Então foi o que Deus já falou, já fechou. Deus já fechou. Só quando ele chamar a entrada de Arão ali no Santo dos Santos. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então nós temos o caminho do santuário. O Santo do Santo ainda não estava aberto. Quem vai abrir esse caminho para o santuário, para o Santo dos Santos, é Jesus, é o sacrifício de Jesus. Então vamos confirmar lá em Hebreus 9. Hebreus 9, 38. Nesse momento, o Santo dos Santos está fechado. Por isso que Deus já delimita a presença do sacerdote, do sumo sacerdote ali dentro, que é Arão. Hebreus 9, 38. 9, 3. Hebreus 9, 3.
Hebreus capítulo 9, versículo 3. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Sabemos disso. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E a sobra a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conversava em pé o primeiro tabernáculo. Então, é bem claro aqui em Hebreus. Aqui nesse contexto, o Santo do Santo ainda não está descoberto. Por isso que Deus manda esse recado a Arão, que ele só vai poder entrar uma vez por ano ali, no dia da expiação. É o que vai acontecer a partir de agora, o dia da expiação do pecado desse povo. É o dia mais importante para esse povo, o dia em que seus pecados eram expiados. Dia da expiação do pecado. Então Deus criou um dia para expiar, tratar o pecado do povo todo, um dia destinado a isso. E Arão só poderia entrar neste dia no Santo dos Santos. Então Deus, a partir de agora, ele delimitou, só vai entrar uma vez ali no dia da expiação do pecado. E Hebreus confirma isso, que aqui o santuário ainda não estava descoberto, porque o sacrifício de Jesus ainda não havia acontecido. Voltemos lá em Levítico 16. E agora então começará o trabalho do dia da expiação do pecado. 16:4. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então, para esse dia especial, criado por Deus, o sacerdote vai vestir esta roupa aqui, uma roupa especial para esse dia da expiação. Túnica de linho, cirola, tudo branco, e a mitra, né? Que é tipo aquele turbante, então todo uma roupa especial para essa ocasião, linho branco. 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto. Então nós teremos Arão trará para o santuário um novilho para expiação e um carneiro para o holocausto. Isso para ele. E da congregação de Israel, 2 bodes para expiação e um carneiro para o holocausto. 6.
Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Isso. Então Arão fará uma expiação por ele, né, por os pecados deles ali serem cobertos, para ele iniciar o trabalho. Então ele é o sumo sacerdote, ele que vai estar à frente do trabalho. Então vai ser feito a expiação dos seus pecados. Antes de continuarmos, e também o povo participa, é um dia muito importante para esse povo. Lá no 23, Levítico 23, 26. Aqui há detalhes de como o povo deve se portar também nesse dia. Então Arão, ele já foi chamado, já foi dadas as instruções para ele. E agora vamos ver como o povo em si deve se portar nesse dia. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então o Senhor deu a data de quando acontecerá esse dia da expiação. 10º dia do 7º mês. 10º dia do 7º mês. Então o povo se afligirá. Se afligirá o quê? Todos, né, têm pecados. Então tem um pecado que é tratado, como nós vimos lá atrás, pessoalmente, mas nesse dia Deus vai tratar do pecado do povo todo de uma vez só. Ele vai fazer uma expiação pelo pecado desse povo todo. Então ele é uma santa convocação, todo o povo é convocado, todo o povo é chamado, e o povo tem que se afligir, ter aflição de todos os erros dele até aquele momento. Então eles começam a confessar os erros deles. Senhor, se eu errei nisso, eu começa a trazer toda aquela imundícia para fora. Então o povo vai se afligir. Todo o povo é convocado e o povo começa nessa. E também com jejum. Jejum e aflição dos seus pecados. Pode continuar aí mesmo no 23. 28. 23, 28. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Não pode haver trabalho nenhum nesse dia. Ninguém trabalha nesse dia. Esse dia é dedicado um dia espiritual dedicado ao tratamento de pecados do povo. Então ninguém pode fazer nada a não ser e confessando afligido, confessando seus pecados. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Isso. Será tirada do povo. Aquele que não responder à convocação santa e não obedecer, né, começar a confessar todos os seus erros, vai ser tirado do povo. E 30. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei no meio do seu povo. Então o Senhor, ele antes das coisas acontecer, ele dá todas as instruções, toda a orientação. Então ele é bem claro, nesse dia não se pode fazer nada. Aquele que for encontrado fazendo alguma coisa, o Senhor mesmo o destruirá. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Tá bom.
Voltemos lá. Então, estatuto perpétuo. 10º dia do 7º mês. Dia da expiação dos pecados do povo israelita. Está decretado pelo Senhor. Voltemos Levítico 16. O Senhor deu as instruções, estão confirmadas. Então, o povo já está, vamos imaginar, o povo já está na posição, a convocação aconteceu, as instruções já foram dadas a Arão, então começará o ritual da expiação do pecado. 16:7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Os 2 bodes que pertencem à congregação, para fazer a expiação da congregação. 8. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então tem 2 bodes. O Senhor vai escolher, lançará a sorte, qual desses bodes vai ser sacrificado e qual desses será emissário. O emissário é um bode que será enviado para o deserto. Então um vai ser sacrificado, o outro é o bode emissário, que será levado para o deserto. 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Isso. O bode escolhido para o sacrifício vai ser sacrificado para ser feita a expiação, a cobertura dos pecados de todo o povo de Israel. 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Isso. Esse bode é que vai levar, vai simbolizar, né, tirar os pecados do povo e levá-lo para o deserto. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Então, primeiro, antes de fazer pelo povo, Arão faz a expiação dos seus pecados e da sua casa, da sua família. 12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. Então ele vai pegar as brasas lá no altar, vai trazer o incensário, né, para perante o Senhor. 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, e está sobre o testemunho para que não morra. Então ele está lá no Santo dos Santos, esse incenso, essa fórmula nós sabemos que foi dada pelo Senhor, não pode ter outro, né, incenso senão esse, que o Senhor deu a fórmula. Então Arão entra e fica de frente da arca do propiciatório e cobre aquele local de incenso, para que a presença do Senhor não o consuma. Então ele deve fazer igual o Senhor ordena. É a palavra, isso que falta muitas vezes no nosso meio. A palavra ser obedecida. Então o Senhor diz para fazer dessa maneira, dessa maneira. Agora se Arão chega lá, eu acho que primeiro eu vou fazer isso, depois... Aí, se não tiver o incenso, não for coberto propiciatório de incenso, ele é consumido. Então o quê? A palavra, a ordem, a ordenança que o Senhor passa tem que ser cumprida. Senão o quê? Perece.
14. E tomará sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Isso. Então, o novilho, por ele, né? Ele vai, no dedo, e vai espalhar sobre o propiciatório, sei lá dentro mesmo, está lá no Santo de Santo, diante do propiciatório, onde a presença do Senhor, e 7 vezes ele fará. O sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da oferta para expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Então, a mesma coisa que ele fez com o novilho, que era a expiação dele, da família dele, ele vai fazer com o bode, o sangue do bode, para a expiação do pecado do povo. 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos seus filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Então, ele também está o quê? Santificando também o tabernáculo. Está se tratando de pecado. Ao mesmo tempo que está expiando os pecados do povo, dele, também está o quê? Santificando o tabernáculo. 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então, nós sabemos que a propiciação, a hora usa a propiciação, a hora usa a expiação. Propiciação é deixar Deus propício. Tornar Deus aceitável àquela condição nossa de pecadores. Então, Deus se torna propício a essa nossa situação pecadora, para que nós não sejamos consumidos. E a expiação é o quê? A cobertura, é o perdão do pecado. Então, propiciação deixa Deus numa condição que Ele nos aceite como pecadores, não nos consuma. O sacrifício faz isso, né? Perante a Deus. E a expiação é o perdão dos pecados. Então, sempre nós vamos ver esses dois termos sendo usados. 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação, o altar então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Então, ele vai colocar a mão na cabeça do bode, simbolizando o quê? Entregando todos aqueles pecados, toda aquela aflição que houve, que os filhos de Israel têm que fazer lá fora, né? Colocar aquela confissão dos seus pecados para fora. Então Arão vai simbolizar tudo aquilo que está lá confessado, ele vai trazer para o bode que vai ser retirado do arraial.
e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Isso. Então vai tirar os pecados todo, né, do meio do arraial e vai levar para o deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali as deixaram. E abanhará a sua carne em água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Então Arão fez a parte interna, agora ele vai trocar de roupa, vai se banhar, vai se purificar novamente e vai vestir a roupa do sumo sacerdote, que é aquela que nós conhecemos. 25. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Então ele vai queimar a parte do Senhor, que é a melhor parte do sacrifício, que é a gordura. Vai queimar, né? Oferta queimada ao Senhor. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Então aquele que levou o bode, simbolizando a retirada dos pecados do arraial, ele também tem que se lavar com água, trocar as vestes para poder adentrar novamente ao arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para trazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão no fogo. Então, é retirada a parte do Senhor da gordura, oferta de pecado, e o restante é retirado do arraial e queimado lá fora. O novilho e o bode que foram usados para expiação do pecado. Então é queimado tudo fora do arraial, porque é a oferta de pecado. Queimado fora. Tira-se a parte do Senhor e o restante fora do arraial. 28. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Então nós vamos vendo repetidamente a lavagem, o que o pecado faz na nossa vida. Então quem tem um contato como se fosse uma doença contagiosa, quem tem contato com as partes do ritual, do pecado, tem que se lavar, tem que trocar de roupa. Isso é pecado. Para não ficar contaminado, para não trazer aquilo de novo para dentro. Então, saiu do arraial para algo do pecado, tem que trocar de roupa, tem que se lavar para ter permissão para adentrar de novo no arraial. Tratamento do pecado como era feito, né? Hoje em dia Jesus já consumou isso, mas nós temos isso nos chama a atenção de como o pecado, Deus tratava do pecado e continua tratando de dia que afasta dele. O que nos afasta de Deus é só isso, o pecado. O pecado. Desde lá do começo. Então tem todo um tratamento, uma profilaxia, uma lavagem, para que a pessoa tenha condições de voltar, né? A festa anual das expiações. 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então nós vimos lá no começo, antes de iniciar o ritual,
Foi colocado lá na frente isso que o povo tinha que fazer antes do início do arraial, do ritual. Então está sendo colocado aqui agora. Né? A palavra está declarando que eles têm que fazer, se afligir. Senhor, reconheça o meu erro, eu sei que errei nisso, errei nisso, errei nisso, errei nisso. Isso vai fazer uma ligação espiritual na hora que Arão colocar a mão lá no bode, lá, que vai ser o bode emissário que vai ser enviado com os pecados lá para o deserto. É o que Deus está falando. O povo tem que fazer a parte dele, tem que se afligir e reconhecer que tem errado. Então esse dia é um dia para tratar de todos os pecados. Hoje, com Jesus não precisa mais do dia, especificar um dia para fazer isso, porque todo dia é dia de tratar de pecado. Porque Jesus está 24 horas lá no Santo do Santo tratando de pecado. Não necessita mais Deus colocar um dia, porque todo dia o Senhor está disponível para cada um de nós para escutar as nossas falhas. 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então o Senhor é onipresente. Ele sabe aqueles que estão afligidos, né? Então vai ser feita a obra, porque Deus aqui, ele convive no meio do povo. No meio do povo. Então Deus sempre vai livrar o povo. Apesar de ter pessoas que não merecessem, mas estão contidas em quê? No povo. Então Deus sempre, na caminhada nós vamos ver, Deus vai livrar o povo. Ele não vai livrar grupos, não. Ele vai tratar de livrar sempre, tratar do povo em si. Por isso que é um dia para tratar de todo o povo. É diferente de hoje em dia que é individual. O sacrifício de Jesus é individual, a salvação é individual. Cada um tem que buscar a sua. Mas aqui não. Aqui Deus é um povo escolhido por Ele, que Ele vai levar a terra prometida. E para desse povo vir o Messias, o filho dele. Então Ele está tendo todo esse cuidado. Então Ele vai sempre trabalhar na massa, no povo. 31. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, isto é estatuto perpétuo. Perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Então há uma veste determinada pelo Senhor para ser usada nesse dia, no dia da expiação do pecado. Quando os sacerdotes foram sendo substituídos, isso é estatuto perpétuo entre aquele povo. 33. Assim espiará o santo santuário, também espiará a tenda da congregação e o altar. Semelhante fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então a expiação também pelo santuário. Porque ali dentro está sendo tratado o pecado. Então tudo é feito expiação. No ambiente, né? Nos altares, tudo que está ali é feito a expiação também do pecado. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então as instruções foram dadas e Arão fez como 1 João 2. Aqui esse dia é importantíssimo para o povo de Israel. O santo dos santos estava delimitado. Deus não quer transitando aqui dentro. Só no dia da expiação, nesse dia agora, já determinou. Só vai entrar uma vez aqui. Por quê? Para não ser consumido, porque aquela passagem, o véu ainda não tinha sido rasgado.
Que obra, amados, que obra que Deus fez. Que Deus faz, né? Que obra. Primeira João 2, 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então Jesus Cristo é a propiciação. Jesus Cristo nos torna Deus propício, né, para tratar dos nossos pecados, para que nós não sejamos consumidos. Então Jesus Cristo é a expiação e a propiciação do nosso pecado. Por isso que Deus, nos dias de hoje, Deus não trata direto conosco, não vem e nos consome por causa dos pecados, porque Ele colocou Jesus Cristo entre nós e Ele. Então, Jesus Cristo é a propiciação, né? Impede, torna Deus propício a cada um de nós, para que nós não sejamos consumidos. O sacrifício de Jesus Cristo torna a propiciação para todo o mundo. Todos aqueles, né, que creem. Hebreus 9, 23. Então, todo esse dia da expiação apontava para quem? Para a expiação perfeita, a propiciação perfeita, que seria Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo é o dia da propiciação, contínuo. Todo dia após dia após dia. É a propiciação, é a expiação dia após dia até que a porta se feche. Aí quando a porta se fechar, amados, 9:23 ao 28. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, quando o sacrifício se consuma, de Jesus, está consumado, o véu se rasga, o Senhor Jesus, e a partir daquele momento, ele adentra o Santo dos Santos espiritual, o tabernáculo espiritual, e ali é liberada a passagem para cada um de nós ao Santo dos Santos. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Isso. Então fica bem claro, hein? Ficou limitado mesmo, só podia entrar uma vez o sumo sacerdote. Agora não, nós todos somos sacerdotes chamados a oferecer nossas ofertas espirituais no Santo dos Santos, onde está Jesus Cristo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O seu sacrifício aniquila, né, dá um fim à vontade de pecar, a essência do pecado. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Por isso que nós dependemos de Jesus. Nós temos de entender que nós dependemos de Jesus. Ninguém pode fazer a propiciação, né, para nós. Nenhum lugar, nenhum homem, nenhum ser pode fazer isso, só Jesus Cristo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Isso.
a dados os homens, todo mundo vai passar pela morte natural, é ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então Jesus veio fazer o quê? Ele veio tratar, como Deus aqui tratou desse povo, está tratando, limitando os pecados desse povo, ensinando a eles caminhar sem pecado, é o que Jesus faz conosco hoje em dia, através do ensinamento da palavra, para que nós deixemos o pecado. Porque todos nós vamos passar pela morte natural. E depois da morte natural, o juízo. Mas o que é o juízo? O juízo, ele é em cima do que nós fizemos aqui, essa chance que nós temos. Ou de servir ou não servir. Agora, quem crê, tem que ser falado abertamente hoje, nos dias de hoje. Quem crê, verá. Se você crê quando estiver lá do outro lado, que todo mundo, é bem claro aqui, ao homem foi dado passar pela primeira morte. Vai passar pela primeira morte. Agora lá do outro lado vai ver se era verdade ou se era mentira. Cada um que escolha. Eu não acredito nisso que está sendo falado aqui. Não acredito. Cada um escolha seu caminho. Agora depois vem o juízo. Segundo a palavra de Deus, vem o juízo. E assim Cristo oferecendo-se, né, está aí à nossa disposição. Coisa linda, né? À nossa disposição para tratar do nosso pecado. Agora tem que ter uma vontade nossa de confessar. Ele não vai tratar como aqui o povo antes tinha de se afligir. O povo tinha de ter a aflição de saber o que estava fazendo de errado. O que acontece hoje em dia conosco. Nós temos de colocar para fora e confessar, porque Jesus está aí. É só ser sincero, é só ter consciência da dependência que tem de Jesus para ele fazer essa obra. E João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só ele pode tirar o pecado. Só ele foi dado por Deus a autoridade de tirar o pecado. Então nós podemos chegar, confessar o pecado com um amigo, nós podemos chegar e tentar achar que estamos certos, se não tivermos um encontro com Jesus. Vindo lá de dentro, admitindo o erro, pedindo para que ajude a se livrar desse erro, não vai conseguir não. Ele faz a obra. Deus colocou ele para fazer a obra. Mas tem que haver uma partida nossa que nem Deus deixou bem claro para esse povo. Chama todos eles, coloca todo mundo fora da tenda. É o dia para tratar deles todos. E Deus faz conosco isso através de Jesus. Só que ele não estipulou um dia. Qualquer dia é dia de tratar de pecado em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Dia da expiação aqui, segundo a vontade do Senhor, está aberto. Está aberto o período de perguntas, de colocações, de dúvidas. Amém, amados? Fique à vontade.